Estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje discute os direitos que o consumidor desconhece, no mínimo 10 deles. Instituído em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, apesar de consolidado, ainda gera muitas dúvidas. E hoje, para esclarecer o assunto, temos como convidada a advogada Maria Helena Campos de Carvalho, professora da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Olá, professora Maria Helena. Olá, Leila. Obrigada por ter vindo. Prazer. Professora, a minha primeira pergunta: o Código de Defesa do Consumidor realmente protege as pessoas? Protege. Ele é uma medida extremamente eficaz, é uma lei inovadora, é um código que foi elaborado e hoje ele é precursor de muitos códigos, ele é estudado no mundo inteiro. Não temos do que nos envergonhar, talvez seja das legislações brasileiras a mais importante. E na prática, ele tem toda essa excelência também? Ele funciona na aplicação? Na prática, isso depende muito das regiões do Brasil, por incrível que pareça, e da aceitação e da acolhida que ele tem. Na região sul, ele tem uma melhor acolhida do que aqui no Sudeste. Tá. E por quê, professora? Qual que é o motivo? Lá eles entendem que uma boa empresa é aquela que adota e incorpora os preceitos do consumidor e diz para o consumidor: olha, estamos respeitando os seus direitos, por isso compre da nossa marca. Aqui ainda existe aquele ranço se dizer, aqui Sudeste, ainda existe aquele ranço de se dizer que o consumidor que usou mal o produto, que o problema não é da empresa e a ideia principal, o foco principal está no lucro. E o Código de Defesa do Consumidor é visto como um embaraço à aquisição de um lucro fácil. Nossa, interessante. Professora, o consumidor tem uma série de direitos que ele desconhece. E nós estamos justamente hoje com uma reportagem que mostra um desses direitos que o consumidor desconhece. A reportagem é do Alessandro Azevedo. Vamos conferir? Conhecida entre familiares e amigos por ser uma pessoa que luta pelos seus direitos, Ruth sempre arranja um tempinho para entrar em contato ou mesmo ir pessoalmente até algum órgão de defesa do consumidor quando tem algum problema. Tira um sarro, você vai todos, vou e todos, reclamo de tudo que acontece, tudo que é direito meu eu vou atrás. Recentemente, Ruth precisou entrar em contato com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, por conta de um problema que teve com a operadora de telefonia móvel. Tinha vindo muita ligação e que não era usada e eles ficam, não, porque você usou. Aí eu pedi um relatório, né? E aí veio um monte de ligação que realmente eu não tinha feito, né? E aí eles mandam, não, vou te dar um bônus, vou te dar o não sei o quê, vou abaixar sua conta, sabe? E fica nesse negócio. Mas eu fui, aí eu liguei para a Anatel, né? Que a gente, quando você tem um protocolo, e eles tinham demorado, já fazia mais de mês com isso. Só que quando eu liguei para a Anatel, 3 dias depois o meu problema estava resolvido. Mas o que Dona Ruth não sabia, um direito dela que ela desconhecia, é que cobrança indevida deve ser devolvida em dobro para o consumidor. E isso acontece com grande parte dos consumidores. Muitas vezes, tão importante quanto ir atrás dos direitos é saber de que forma você pode exigi-los. É por isso que, em 2010, foi sancionada uma lei obrigando todo estabelecimento comercial a disponibilizar ao cliente o Código de Defesa do Consumidor, que também pode ser encontrado na internet, caso o consumidor se sinta lesado ou de alguma forma queira fazer uma consulta. Professora, na verdade, esse é um direito que o consumidor desconhece e que ele acaba ficando no prejuízo se ele não souber. Toda a legislação brasileira é gratuita a todo cidadão que pleiteia. Basta você escrever uma carta, se você não tem acesso à internet, a qualquer dos órgãos, seja a Câmara dos Deputados ou Senado Federal, e você recebe da Carta Constitucional aquilo que você pleitear. Então, isso daí é gratuito mesmo. Olha, interessante. Com relação à cobrança indevida, efetivamente, se houve o pagamento, deve ser devolvido em dobro, porque a competência técnica é daquele órgão, é ele que está fazendo a mensuração das ligações que ela faz. Portanto, nada mais correto do que, se houve cobrança indevida e ela efetivamente desembolsou aquilo para não ter seu nome colocado no Serasa e tudo mais, que depois, apontado isso como fato
incontroverso, como a gente diz no direito, ou seja, está caracterizado que houve ali erro por parte da companhia telefônica, tem que devolver, ressarcir em dobro. Eu só vou fazer mais uma perguntinha em relação a essa reportagem. Erro ou má-fé? Essa história da telefonia. Bom, hoje a gente não discute tanto a questão da má-fé, por uma razão bem simples. O Código de Defesa do Consumidor admite a responsabilidade objetiva. Ou seja, pouco importa se você agiu por negligência ou não. E numa sociedade de consumo, que não é mais nem uma sociedade máxima, uma sociedade de consumo, a que a gente vive hoje, nessa sociedade de consumo, você não pode partir do pressuposto que quem colocou um produto agiu com a intenção de prejudicar alguém. Então, na verdade, pode ser até um problema tecnológico, não nos importa. O consumidor tem que estar amparado. Tá certo. Professor, eu vou começar a enumerar os outros 9 direitos que o consumidor, entre aspas, desconhece, e aí a gente vai repercutindo e explicando melhor. O nome deve ser limpo até 5 dias após pagamento da dívida, e você me alertou que quando for caso de pagamento judicial. Explica pra gente. É, porque muita gente acaba fazendo o pagamento apenas em juízo. Então, há um processo, alguma coisa do gênero, é feita uma cobrança e há o pagamento judicial. Quando é feito o pagamento judicial, aí sim o juiz determina a exclusão do nome do cidadão dos órgãos de proteção. Essa exclusão, por força de mandato judicial, tem que ser feita em até 5 dias. Não pode ultrapassar esse prazo. É diferente daquele pedido que você faz para retirada porque você acabou de pagar. Então, você vai na empresa, acabou de pagar, então já estabelece com a empresa quanto tempo para ela retirar o seu nome. Deveria ser em 48 horas. Em 48 horas em 48 horas. Tá certo. Outra, a construtora deve pagar indenização por atraso em obra. Isso está acontecendo muito em Campinas, hein? Está. As construtoras não estão respeitando o prazo de entrega. Já existe nos contratos uma previsão de cláusula de prorrogação por mais 180 dias que elas tenham para entregar isso daí. Mas, na verdade, gente, se a construtora efetivamente não entregou e está atrasado, o débito, a multa já é devida desde aquele início dos 180 dias. Ultrapassado isso, entra com a ação, entra com a demanda judicial, porque ela vai ser condenada a pagar desde o início. Não tem outra forma, nessa questão de construtoras, tem que entrar com uma ação judicial. Não tem, porque a construtora ela sempre vai alegar. Tem uma construtora, cujo nome obviamente eu não vou citar, mas ela inclusive falou para um dos meus clientes, olha, o senhor vai ligando que a gente vai atualizando o senhor quanto à possibilidade, a previsão de entrega do apartamento. Isso não é brincadeira, né? Nós estamos falando de um bem de extremo valor, fora que muitas pessoas estão ligadas por contratos locatícios. Então elas têm que entregar o imóvel. Elas estão contando com a entrada e com a entrega daquele bem. Então não pode ser dessa forma. E está acontecendo muito, então, aqui em Campinas. Infelizmente. Infelizmente, né? Os bancos devem oferecer serviços gratuitos. Isso é verdade. De que forma? O quê? Existe uma portaria do Banco Central determinando aos bancos uma série de serviços que são gratuitos. É interessante que o consumidor saiba que, ao ele aceitar um pacote de um determinado banco, talvez ele esteja abrindo mão de alguns direitos que ele já tem, que são gratuitos, e talvez ele nem precisasse daquele pacote. Só para exemplificar bem rápido, Leila, todo mundo tem direito a pelo menos 2 extratos por mês. Você não tem que pagar por extrato bancário. Você tem direito a 4 utilizações de caixa eletrônico por mês. Não tem que pagar por esse tipo de serviço bancário. Cartão de débito tem que ser entregue para o consumidor sem ônus. Se for na opção só débito, se for crédito, não. Mas se for débito, não tem qualquer tipo de ônus sobre isso. Então, se você analisar bem, as pessoas precisam do quê? Mais de 2 extratos por mês? Dificilmente. Vão movimentar e sacar mais de 4 vezes? Também dificilmente. Esses serviços são gratuitos. Boa parte dos bancos coloca na sua entrada já uma tabela dos serviços gratuitos ou de custos. É importante que o consumidor tenha isso e aprendam a fazer uso do celular, senhores. O celular tem câmera fotográfica não só para a gente fotografar os amigos, fotografa a tabela. Usa isso daí como prova. Bem interessante, bem lembrado. E ficar esperto em relação aos pacotes, né? Sim, cheque no seu extrato o que está sendo cobrado
E se efetivamente, em relação a essa portaria, você necessita ou não da contratação de uma maxi-conta, de uma conta qualquer ou de um pacote de contas oferecidos. Lembrando que consulta pela internet é sempre gratuita. Oh, interessante. Não existe valor mínimo para compra com cartão? Não, não tem. Oferecer o pagamento com cartão de débito ou de crédito não tem valor mínimo. Tá. Você pode desistir de compras feitas pela internet? É possível, sim. Aí nós temos que considerar que tipo de compra foi feita. Porque internet, telefone, compra por catálogo ou por amostra, essas compras você tem 7 dias depois do recebimento do produto para desistir. Como? Devolve o produto. Tá. Você pode desistir, suspender serviços sem custo? Aí vai depender do serviço. Porque depende da prestação do serviço que está sendo feita. Ela prevê algum tipo de multa, algum tipo de contrato. Você não pode falar para o pedreiro que está trabalhando na sua casa Isso. que está suspenso o serviço dele e não vai pagar aquilo que já foi feito. Né? Mas telefonia é uma outra realidade. Telefonia, eles colocam lá multas que não são abusivas. Então, você suspende. Na verdade, os prestadores de serviço têm que entender que eles têm que manter a qualidade. Se eles não mantiverem a qualidade, eles não fidelizam o cliente. E o cliente tem todo o direito de dizer, olha, não me interesso mais, vou para outra telefonia. Idem com o que diz respeito a NET, Sky, não quero mais a NET, quero a Sky, pago esse mês, vou para a Sky, não tem que pagar mais nada. Ou seja, não tem porquê. Você não precisa contratar seguro de cartão de crédito. Não, isso não é necessário, tanto é que é opcional. Agora, cuidado, porque muitas vezes vem atrás da sua fatura, vem a fatura, vem mais um exemplificativo e já colocado o valor, como sendo de seguro. E você não vê que aquela segunda folhinha é opcional. Então, muitas vezes acaba pagando já as duas coisas. As duas coisas. Quem compra imóvel não precisa contratar assessoria? Não, de jeito nenhum. Isso é venda casada. Se você foi até um plantão de vendas para aquisição de um bem imóvel, eles não podem te cobrar assessoria ali, porque eles estão vendendo e você foi lá para comprar. Isso é um simples ato de compra e venda. Tá, então você não tem que pagar assessoria nenhuma, isso é venda casada, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. E outra coisa que eu achei assim muito interessante, passagens de ônibus têm validade de 1 ano. Toda passagem, inclusive eu acho interessante que o pessoal da internet fala muito no Groupon, Clicon, todas essas coisas que tem, né? Que está na moda, além do peixe urbano, eles colocam lá, essa passagem de avião vale por 1 ano. Você fala, nossa, obrigado por me avisar que vão cumprir a lei, né? Porque é o mínimo, tem que cumprir a lei. Tá certo.